Vazou tudo! Árbitro Anderson Daronco detona jogadores e dirigentes do Botafogo e relata ofensas na súmula do jogo. Excelente notícia sobre Rian Roberto. Jorginho se emociona ao usar braçadeira de capitão e se declara ao Flamengo. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes? Vem comigo, assiste até o final, não pule esse esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Quero lembrar mais uma vez, neste domingão, que eu vou deixar o link aqui no comentário fixado e na descrição para você adquirir aí o Mix da Sorte. Por apenas R$19,99, você adquirindo, você concorre a todos os sorteios da semana do Pix do Milhão. Segunda tem 100 mil, terça-feira tem 40 mil, quarta-feira tem 100 mil e sexta-feira tem R$1 milhão. Link está no comentário e na descrição aqui do vídeo. Bom, vamos falar aqui de uma atitude, né? Algo emocionante aí envolvendo o Jorginho, que joga de terno, que joga o Jorginho, é brincadeira, né? É brincadeira. Grande jogador aí o Jorginho, tem uma história no futebol mundial e que bom que ele tá no Flamengo ali naquele meio campo. Ele comemorou muito nas redes após uma noite especial, não só a vitória do Flamengo por 3-0, ele que foi titular diante do Botafogo, lá no tapetinho, no gramado sintético. Ele disse que aí foi uma honra, né, conquistar os 3 pontos e usar a braçadeira de capitão pela primeira vez. Vamos ver o que disse o Jorginho. Uma honra enorme vestir essa camisa e, pela primeira vez, usar a braçadeira de capitão. Mais 3 pontos na conta, vamos juntos, nação. Olha, o cara foi campeão da Champions, o cara foi campeão aí da Europa League, da Eurocopa, da Supercopa da UEFA, do Mundial de Clubes, da Libertadores da América, do Brasileirão e um monte de títulos. Ser capitão do Flamengo é um título à parte, né? É realmente emocionante. O jogador sente ali o espírito rubro-negro, né? É realmente fantástico aí, né? Tudo isso que vem acontecendo com o Jorginho. Mal sabe ele que nunca precisou de faixa, né? Sempre foi aí um capitão dentro de campo, sempre teve aí esse reconhecimento. Vida longa ao nosso maestro. Joga de faixa, joga de terno, né? Não precisa usar a braçadeira de capitão não, Jorginho. Pra gente, você é o capitão do Mengão. Joga muita bola. E ontem não foi diferente contra o Botafogo. Deixa eu trazer aqui uma excelente notícia sobre o Rian Roberto, né? Que vinha jogando bastante na Libertadores Sub-20. E aí teve uma entrada criminosa de um jogador do Independiente Medellín no último jogo. Deixou o campo chorando, com fortes dores, todo mundo preocupado. O que houve? O Flamengo não divulgou nada, mas a gente apurou, né? Que o jogador está muito bem, não houve nada com ele, foi apenas um susto e ele estará aí, né, relacionado para a semifinal da Libertadores Sub-20. O Flamengo está classificado, aguardando apenas o melhor segundo colocado, né, sair aí dos grupos, está na reta final e o Flamengo vai aí disputar essa semifinal com o Rian Roberto em campo. Ele não teve lesão constatada, né, e está aí à disposição do Flamengo. Ele que é titular absoluto do time sub-20 aí do Bruno Pivetti, né? Tava todo mundo preocupado aí com o Rian Roberto, então não deu nada, tá? A pancada foi uma pancada violenta, saiu chorando, mas ele estará relacionado aí para os próximos jogos. Bom, e o árbitro Anderson Daronco, rapaz, que levou uma encarada ontem do Alexander Barbosa, zagueiro do Botafogo, que deve pegar um gancho, né? A gente falou no vídeo mais cedo, ele foi expulso e ofendeu muito o Daronco. O Daronco relatou tudo na súmula, só que o Daronco relatou também ofensas recebidas por dirigentes do Botafogo no intervalo. E aí vazou, né, a súmula do jogo e o Daronco colocou isso aqui, ó. Relato que no intervalo da partida, enquanto a equipe de arbitragem passava pela zona mista, o diretor do Botafogo, o senhor Mauro Joel Carli, partiu em direção da arbitragem e proferiu as seguintes palavras de forma ofensiva, nos ofendendo. O que tu marcou naquela falta? Só marca para um lado, ladrão? O mesmo teve que ser contido pelos seguranças do Botafogo. Informo também que no intervalo da partida, no mesmo momento em que passávamos pela zona mista, o diretor do Botafogo, o senhor Léo Coelho, partiu em cima da equipe de arbitragem gritando de forma ostensiva, nos ofendendo com as seguintes frases. O que tu marcou naquela falta, seu arrogante?
O mesmo só não teve acesso físico com a equipe de arbitragem em virtude das grades, de proteção ali da zona mista. O árbitro também relatou xingamentos de Barbosa em sua expulsão. Expulsei com a aplicação do cartão vermelho direto aos 53 minutos do primeiro tempo o jogador Alexander Naruel Barbosa, número 20 da equipe do Botafogo, por segurar o adversário. O jogador Pedro Guilherme Abreu dos Santos, número 9 da equipe do Flamengo, impedindo uma chance clara e manifesta de gol. Após a expulsão, o atleta correu na minha direção, proferiu as seguintes palavras me ofendendo: "Tu és um desastre, um cagão, não foi falta." O mesmo teve que ser contido pelos companheiros. Informo ainda que no intervalo do jogo, o mesmo atleta Alexander Barbosa ficou esperando a equipe de arbitragem passar pela zona mista do estádio, partindo em nossa direção, sendo contido pelos seguranças do Botafogo, e proferiu as seguintes palavras ofendendo a arbitragem: "La concha de tu madre." Então a gente já explicou aí, inclusive no vídeo mais cedo, tá tudo relatado na súmula. O Daronco, que relatou ofensas vindas de jogadores do Botafogo. O único que está relatado aqui é o Alexander Barbosa, que foi expulso, e também 2 dirigentes do Botafogo que reclamaram muito ontem. Todos esses citados na súmula serão aí denunciados no STJD. Vamos ver o que vai acontecer, né? Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O chororô é natural. Não sei como é que eles não estão ainda acostumados a perder para o Flamengo lá. Como eu disse aqui no vídeo mais cedo, dos últimos 12 confrontos lá, Botafogo e Flamengo no Newton Santos, o Flamengo ganhou 11. O Flamengo só perdeu 1. Então, assim, me causa surpresa, né? Os caras continuam chorando, colocam culpa em alguém. E eu já falei aqui, além do Flamengo ter feito uma partida sólida, uma partida consistente, ter jogado bem nos 2 tempos, ter amassado o Botafogo em todos os quesitos que você possa imaginar, o Botafogo hoje não tem um goleiro, né? Se juntar os 3 não dá 1, e ontem o Raul falhou em um dos gols. O Barbosa perdeu a cabeça, o Botafogo ficou com 1 a menos, com 11 já estava difícil, com 10 então, o Flamengo até melhorou no segundo tempo, né, em relação ao primeiro, muito em função aí da equipe adversária estar com um jogador a menos, e eles vão achar um motivo, eles vão chorar, eles vão reclamar, eles vão botar a culpa na arbitragem, daqui a pouco vão colocar a culpa no gramado, vão colocar a culpa no tempo, na torcida, enfim, mas isso aí do jogo. O Flamengo conquistou mais 3 pontos. Deixa eu dar uma passada aqui na rodada do Campeonato Brasileiro. Inclusive eu estava aguardando terminar o jogo Fluminense e Atlético Paranaense no Maracanã, jogo maluco, cara, jogo de 5 gols. O Fluminense venceu no finalzinho, o Atlético Paranaense com a menos durante o segundo tempo. 3-2 venceu aí o Fluminense. No Clássico Paulista, o Corinthians abriu o placar, o Santos empatou com o Gabigol 1-1, o Santos ainda teve um expulso. E vou dizer mais, hein? Neymar é um ex-jogador em atividade. Não deve ir para a Copa, não deve ser convocado por Ancelotti, está se arrastando em campo, fica 3, 4, 5 jogos sem atuar, né? Está em recuperação, fazendo ativação muscular, fortalecimento e tal, e quando joga, não joga rigorosamente nada. Fez 2 gols lá contra o Vasco. Beleza, fez 2 gols contra o Vasco, mas não consegue manter uma regularidade. A parte física do Neymar é lamentável. Não tem como tirar um jogador que está jogando de alto nível na Europa para encaixar o Neymar, né, por pena ou, sei lá, por qualquer outra coisa. Então, na minha opinião, o Neymar fora da Copa do Mundo por não estar jogando nada. Tivemos hoje também Bahia, grande vitória do Bahia lá dentro do Beira-Rio contra o Internacional, hein? Rapaz, o Inter está numa eterna crise, né? Vitória do Bahia 1-0 diante do Internacional, lembrando que o Bahia só disputa o Campeonato Brasileiro, foi eliminado de tudo. Ontem, Flamengo 3-0 no Botafogo, e o Vitória fez o dever de casa e no Barradão venceu o Atlético Mineiro por 2-0. Jogos daqui a pouco, 18h30, né? Bola inclusive já está rolando para Palmeiras e Mirassol, torcer para o Mirassol secar o Palmeiras. Curitiba recebe o Remo no mesmo horário, e hoje, no fim da noite, né, 8h30 da noite, teremos aí 2 jogos. O Bragantino recebe o São Paulo, em Bragança Paulista, e o Cruzeiro recebe o Vasco lá no Mineirão. Então, a rodada, né, a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, lembrando que o Flamengo, com essa vitória do Fluminense e com a vitória do Bahia, o Flamengo caiu para a 5ª posição, era terceiro, caiu para a 5ª posição, mas tem um jogo a menos em relação a essas equipes. O Flamengo tem um jogo a menos em relação ao Bahia, o Flamengo tem um jogo a menos em relação ao Fluminense, o Flamengo terá um jogo a menos
em relação ao Palmeiras, que entra em campo daqui a pouco, né? O Flamengo tem um jogo a menos em relação ao Corinthians, vai ter um jogo a menos em relação ao Red Bull Bragantino, que vai entrar em campo daqui a pouco, Curitiba, enfim. O Flamengo tem um jogo a menos, que é a rodada que foi adiada contra, o jogo que foi adiado contra o Mirassol. Bom, a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like e o seu joinha. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!